Fala nação, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Urubuzou TV, sempre trazendo aí tudo que acontece no Mengão para vocês aí. E assim, nação, muito importante aí essa vitória do Flamengo, né, contra o Vasco, apesar de magra, mas uma vitória ali que fortalece mais ainda essa construção de trabalho, né, esse início de trabalho do técnico Tite. E assim, apesar de o Vasco também não estar fazendo um campeonato muito bom, né, ali no Brasileirão, mas clássico é clássico, é sempre bem disputado, bem acirrado, e foi muito importante o Flamengo conseguir essa vitória aí, né. E eu resolvi trazer para vocês aqui a reação, né, da imprensa esportiva aí, nessa segunda-feira após o jogo, o que eles estão falando aí sobre o jogo, que eles comentaram aí. Então eu tô trazendo aqui para vocês, para ver a repercussão, né, que teve esse jogo aí e essa reafirmação aí dessa nova etapa do Flamengo. Então, nação, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aí no canal, deixa o seu like já e vamos direto pro vídeo, sem mais enrolações. Um monte de gente. Dois jogos, 2 vitórias. Isso, já de novo. Tite, tá? Fazendo clássico, a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa. Só que tá? no sentido contrário, né? O básico, né? Aquele jogador, o goleiro vai de goleiro, o lateral direito joga na lateral direita. Não, né? digo mais. Mas tem aquele toquezinho, ó. Você pode sair daqui um pouquinho e vem pra cá um pouquinho Nem e é as coisas vão funcionar. vou falar. Nem é novidade. Por isso, inclusive, Gerson ganhou o apelido de Joker, de Coringa. Né, a época de Jorge Jesus, exatamente porque faz o que o Tite está pedindo para ele fazer. No jogo contra o Cruzeiro foi da esquerda para a direita, no jogo de ontem, da direita para a esquerda. Agora, e fez o que fez. O material humano é bem tratado. Mas o São Paulo já tinha esse material humano, tá? O Vitor Pereira também. Bem tratado. Opa, aí vem a diferença. Na zona de conforto, mas não totalmente, porque o Gabigol, por exemplo, saiu do banco. A vida do Gabigol não é o banco, ele não está acostumado com isso, certo? Então não dá para dizer que ele está na zona de conforto dele exatamente, tá? Mas ele é respeitado, o técnico conversa olho no olho com ele, explica, e aí quando ele entra, ele acrescenta também, faz a jogada do gol. Então fica mais fácil, né? A chance, vamos lá, pode ser que o Flamengo não seja campeão, porque ainda assim, ainda que tenha o histórico, 9 pontos, é difícil de tirar, tem um adversário em cima, que vem, não tá muito disposto a perder. Dá uma tropeçadinha, mas consegue manter ali a liderança, tem um segundo colocado nesse momento que parece mais consistente do que os outros segundos colocados, né? Então não é fácil, mas vai dar certo esse trabalho. Esse trabalho vai terminar o ano dando certo. Não precisa bater campeão pra gente confirmar isso. Vai terminar o ano dando certo. Pode até não ser campeão, provavelmente não será. Mas vai bater o final do ano dando certo. Também acho, Luiz Teixeira. Só para finalizar, só para tocar no Vasco, antes pra gente passar pro Luiz. Um time que consegue jogar num bom nível, que foi o que o Vasco fez. Até para mim superior. O time do Flamengo, que tem toda essa qualidade técnica e já tem alguns ajustes feitos pelo técnico, é porque tem um potencial que vai além daquela faixa do campeonato onde se encontra. Inclusive, Luiz, então vou te devolver assim. Já que falei para mim superior, fiquei com a impressão assistindo a partida e depois confirmei com os números do jogo. Teve mais posse de bola, 53-47, finalizou mais, 17-10, e ao gol também, 7-5. Diga lá. E ainda saiu da estatística para trazer um outro dado. Eu achei que o Vasco competiu mais também, até onde teve qualidade técnica e saúde, porque as alterações do Vasco bate com aquilo que o Lofredo trouxe, né? O Tite tem o Pedro e o Luiz Araújo no banco. Quando o Payet tem que sair, entra o Orediano. Então é um nível de competitividade completamente diferente, um nível técnico completamente diferente, até um nível de ideia de jogo diferente, porque o Ramon Dias não tem tantas opções para manter o mesmo sistema de jogo como o Tite tem no Flamengo, e é um padrão Tite, né? Você manter o mesmo esquema, mudando algumas peças, ou às vezes trazendo alternativas sem mudar as peças ou esquema de jogo. Acho, e aí é um achismo só da minha parte, obviamente, é uma opinião individual, que o resultado mais justo seria um empate,
mas principalmente pelo que o Vasco produziu durante os 90 minutos, até com alternativas de jogadores de nível técnico abaixo dos do Flamengo, que todo mundo sabe e todo mundo conhece. Mas assim, acho que se o Vasco, vou trazer os dois lados do duelo, né? Acho que se o Vasco mantiver esse nível de entrega, de desempenho, vai conseguir os resultados que precisa para fugir da Série B, e não acho que o Vasco caia, analisando a tabela, o desempenho, principalmente a entrega desse time. E do lado do Flamengo eu tenho uma leve impressão, levíssima impressão, que por mais que o desempenho não seja excepcional, e nem acho que vai ser até o final do campeonato, porque não é muito do feitio do Tite em início de trabalho, eu tenho uma leve impressão que o Flamengo vai ganhar todos os jogos com o Tite e mesmo assim não vai ser campeão brasileiro. Não vai ser campeão brasileiro porque tá dependendo do Botafogo, que também não parece muito disposto a perder, né? O Gabigol, só pra gente, foi tema, obviamente, de coletiva, e vai ser, tá? Uma outra certeza. O Tite vai continuar sendo perguntado sobre Gabigol e Pedro, ou Gabigol versus Pedro em coletivos. Até deu uma explicação ontem. Aliás, o Tite, o que você falou sobre o Mano também se aplica ao Tite, sendo que eu vejo mais coerência no que fala e no que faz, né? Ou pelo menos é mais claro, né, o Tite, no que tenta executar. E também o resultado acaba sendo mais fácil pelas peças que tem, né? Eu também tenho isso. Não, estou falando das respostas só das respostas. O Gabigol, só para curiosidade aí, não marca há 9 jogos e há 5 não é titular, tá? Então, se ele há 5 não é titular, isso é anterior à chegada do Tite. E ele ainda é o vice-artilheiro do ano, né, Mari? Exatamente. Atrás do Pedro. É isso. É isso aí. Eu acho que em breve a gente vai ver isso mudando, tá? Acho que em breve a gente vai ver essa ideia mudando. A gente vai ver os dois juntos de novo. Ou o Gabigol no lugar do Pedro. Acho que o Pedro... É mesmo? Eu não pensei nessa possibilidade. Eu acho que tem essa possibilidade também. Não. Ele foi muito elogiado, tá? A comissão técnica tem elogiado muito. Porque a disputa Gabigol e Pedro, ela não necessariamente passa pela queda de um dos dois. Não. Ela pode passar por um rearranjo. Ou por uma evolução de quem tá de fora. Foi o Fábio Maceridian, que inclusive o Tite trouxe, né, junto na comissão, que revelou, e está lá a cobertura completa no GE. Globo, que os trabalhos de condicionamento com o Gabigol estão sendo intensificados. E eu acho que passa pela ideia de jogo também, né? Tite é um amante do 4-1-4-1, que eu acho que funciona muito bem mais com o Gabigol do que com o Pedro. Com o Pedro, ele fica ali com o jogador mais parado. O Fábio Maceridian ser chamado para... Maceridian. É armênio, se eu não me engano o nome. É difícil. Ser chamado para dar entrevista é um... Sabe que os técnicos não gostam de desrespeitar os trabalhos anteriores, né? Inclusive, o Mano ontem também, na entrevista, foi perguntado sobre o trabalho do Vanderlei Luxemburgo e foi muito elegante. O Tite também não vai desrespeitar o trabalho anterior. Mas essa questão da parte física, e lembrando que o preparador físico do São Paulo deu um soco. O primeiro preparador, né? Porque teve mais de um. Isso, no Pedro, demonstra que tinha um erro muito grave. É um indicativo, sem falar, só uma demonstração de que nessa parte tinha um erro muito grave de desenvolvimento no Flamengo. Se a gente falar, se a gente isolar o profissional, o Tite já está anos-luz à frente do Sampaoli. Aí, se for falar de pessoal, então, aí esquece, né? A gente viu que o trato era muito diferente. Muito diferente. Um Flamengo mais consistente, é verdade. O Flamengo está mais... Já tem aquela coisa da cara dos times do Tite, né? Aquela coisa mais gosmenta, assim. Gosmenta? Time do Tite é gosmento? Gosmento. Como assim? Time do Tite Você entendeu essa, Eugênio? É gosmento. Não, tô aqui sem entender nada. Você entendeu, Natália? Os jogadores próximos, aquela coisa do saber sofrer. Quantos jogos o Tite ganhou na vida com essa cara aí? Com o adversário presente? Pelo Corinthians, pela seleção brasileira. Flamengo gosmento, ele pode sonhar com o título? Faltava gosma para o Flamengo. O Flamengo era muito disperso. Isso é bom, isso é um elogio. Então é mais nessa altura. Os jogadores mais próximos, isso que é gosmento? Mais próximos, as linhas mais próximas. Isso é novo, hein? Time chato de derrubar. O Flamengo tem que se tornar um time chato de derrubar, como são os times do Tite. 9 pontos do Botafogo, pode sonhar com o título, Flamengo? Você vê essa possibilidade? Claro que pode. O Flamengo não tem aquela história do não deixa chegar? Se ganhar moral. Mas 9 não chegou, não. Está chegando. Daqui a 2 rodadas tem um jogo decisivo no campeonato.
Botafogo e Bragantino. Que é o jogo que o Flamengo está brigando lá para poder disputar no Maracanã. Flamengo e Bragantino. Que são os dois perseguidores ali possíveis ao Botafogo. São os dois times que deram uma escapada daquele pelotão de baixo e estão se lançando, tô aqui. Se o Botafogo bobear, eu chego. E acho que esse jogo, sem ser a próxima rodada, a outra, que é no final de semana, esse jogo vai dizer muito de quem se candidata de fato a tentar alcançar o Botafogo. Um empate é perfeito para o Botafogo. O empate para o Botafogo é ótimo, porque segura ambos, né? Mas vamos esperar. Acho que o Tite, o professor usou um termo aqui, né? Time gosmento. E eu estava vendo e lembrando de uma música do Paulinho da Viola. Que maravilha. Você gosta de Paulinho da Viola? Mário Marques, daqui a pouco vai estar aqui no Sport Center. Adoro o Paulinho da Viola. E tem uma música dele que é Argumento, que fala o seguinte. Faça como o velho marinheiro que durante o nevoeiro leva o barco devagar. O Tite foi o velho marinheiro ontem. Ele sentiu... O time do Vasco está intenso, está organizado, está buscando o jogo, está propondo o jogo. E o que ele fez? Leva o barco devagar. Não vou me expor, sabe? Deixa o Vasco quer ter a bola, o Vasco quer atacar. Vamos defender bem. Vamos fechar o bloco. Poderia ser também, não sou eu quem me navega é uma... Poderia ser também, Paulo. Também Paulinho da Viola. Mas essa é a questão, assim, o Flamengo, ele normalmente... ele é o dominante do jogo. Sim. Em praticamente todas as partidas. Você vai ver o Flamengo com a bola no ataque. Não que o Flamengo não tenha feito isso. Mas ontem, no jogo, o Vasco teve um pouco mais de posse de bola, teve mais finalização do que o Flamengo. E naquela estatística de gols esperados, teve o dobro do Flamengo. Mas quem venceu o jogo foi o Flamengo. Porque soube se estruturar, se organizar. Isso eu tinha falado já no jogo com o Cruzeiro. É um Flamengo mais coeso. Para traduzir o que o professor usou como gosmento, mais coeso, mais equilibrado entre defesa e ataque. Então a gente está vendo que é um time que volta mais para compor espaço, não é aquele time disperso que tinha espalhado que tinha com o Sampaoli. Opa, os dois volantes estão ali, segura, Pulgar e Thiago Maia, protegendo a zaga. O Gerson jogando pelo lado do campo volta bastante. Com o Tite ninguém toca o F. Aperta o botão. Não. Mesmo assim, com tudo que vocês estão dizendo, o Rossi trabalhou, hein? Trabalhou. Ainda assim, aí é mérito do Vasco, que fez uma grande partida. Não merecia um resultado melhor, o Vasco? O resultado dele tem que fazer o gol. Não fez o gol. Teve uma bola ali que o Zé Gabriel tirou de dentro do gol, quase. Depois de um escanteio, ela ficou pererecando ali, o Verrete chutou, era só... o Zé Gabriel entrar com a sola do pé e fazer o gol. Ele chutou a bola para trás, assim, não tinha mais goleiro na pequena área. Então, assim, acontece, é do futebol, o Vasco não conseguiu fazer o gol, o Flamengo fez. Teve uma boa oportunidade ali. E aquele gol tem alguns pontos específicos, assim. Por exemplo, no lance imediatamente anterior ao gol, o Tite pede ao Bruno Henrique para voltar e marcar um lance que ele acaba trombando com o próprio Payet. O Payet vai conduzindo a bola e quem tem que voltar para fechar o lado da marcação ali é o Bruno Henrique, sim. Do outro lado era o Gerson e pela esquerda era o Bruno Henrique. E o Tite faz a sinalização na beira do campo, vai ali! Ele chega atrasado, há um choque ali que o árbitro nem marca falta, né? Ele dá bola ao chão porque o Payet se machuca e o jogo fica paralisado por uns 5 minutos. Nesse período, ele tira o Bruno Henrique, porque ele percebe que não estava mais dando o equilíbrio defesa e ataque ao Bruno Henrique. Ele bota o Luiz Araújo, mas ele bota o Luiz Araújo pela direita e traz o Gerson para a esquerda. Sim. E no primeiro lance, após o reinício do jogo, é o gol do Gerson pela esquerda. Então tem o dedo do Tite. Já tínhamos Gabigol em campo também. O Gabigol tinha entrado um pouco antes no lugar do Pedro. Sim. Alguns instantes antes no jogo. Ele participa da jogada, né, o Gabigol? Participa da jogada, uma jogada bem construída pelo Flamengo, mas no momento em que o Tite faz uma mudança tática. E depois disso, uma vez estando em vantagem no placar, ele coloca Everton Ribeiro no lugar do Arrascaeta e coloca o Cebolinha no lugar do Gerson, porque ele passa a jogar no contra-ataque. No Flamengo termina o jogo
com Luiz Araújo de um lado, Cebolinha do outro, Gabigol na frente, visivelmente em melhores condições físicas, e o Everton Ribeiro para tentar fazer essa construção de passe para contra-ataque. O Flamengo não faz outro gol, mas ele traça a estratégia dessa forma. Vouzeiro no lugar do Arrascaeta e coloca o Cebolinha no lugar do Gerson. Porque ele passa a jogar no contra-ataque. No Flamengo termina o jogo com Luiz Araújo de um lado, Cebolinha do outro, Gabigol na frente, visivelmente em melhores condições físicas, e o Everton Ribeiro para tentar fazer essa construção de passe para contra-ataque. O Flamengo não faz outro gol, mas ele traça a estratégia dessa forma. Vou usar a velocidade, vou usar o arranque, percebendo que o Vasco tentaria na reta final do jogo, como tentou, né, uma blitz um pouco maior. Foi um grande jogo de futebol, embora o placar pequeno, um grande jogo, um grande duelo tático, e o Flamengo venceu, tem que comemorar muito isso, segunda vitória com o Tite, mas também um jogo em que o Vasco mostrou que tem condições de brigar para permanecer na primeira divisão. Próximo jogo do Flamengo, Flamengo e Grêmio. O Grêmio e Flamengo, na verdade, porque é em Porto Alegre, e depois Flamengo e Bragantino. Tudo bem, Bruno? Um abraço para você, abraço Marra, abraço Breler, todos os amigos nesse Sport Center. Acho que o próprio Flamengo já viu esse filme, né? 2009, 2020 também foram campeonatos que o time não liderou até a penúltima rodada, quando chegou à ponta da tabela e aí confirmou o título na última rodada do Campeonato Brasileiro. Mas está bem distante ainda, né? São 9 pontos ali de vantagem para o Botafogo ainda. Então, o Thiago Maia ontem até abordou um pouco a questão de sonhar, ainda sonha e tudo mais, mas o Flamengo está querendo a batida do Tite ali, essa titibilidade, ganhando de 1-0, 2-0, bem seguro. Teve as possibilidade do Rossi ali, que ele teve que intervir nos 2 jogos, mas ontem foi um jogo bem disputado, um jogo bem bacana no Maracanã, entre as duas equipes, em que pese pontos distantes do estádio, brigas, etc, teve até morte, infelizmente, mas dentro do estádio uma briga no gogó, bem bacana, 69 mil pessoas, aquele clima mesmo de clássico foi bem legal mesmo, um clima bem acirrado ali, a disputa bem grande entre as duas equipes. Então foi um clássico bacana de se assistir, e o Flamengo bem, como eu disse, na batida, já se adaptando ao Tite mesmo. No segundo tempo resistiu em alguns momentos às investidas do Vasco, e aí conseguiu de fato essa vitória de 1-0, até uma arrancada do Gabigol ali pelo lado esquerdo, recebeu uma bola do Thiago Maia, rolou pro meio, e aí o Gerson bateu. Então a primeira vez do Tite comandando o Flamengo no Maracanã, foi um momento especial, ele falou sobre isso depois do jogo. Então o Flamengo nessa batida aí de 100% do Tite, manter isso até o fim do campeonato parece bastante difícil, mas como eu disse, uma tarde de primeira vez no Maracanã, vários tiveram a sua primeira vez no Clássico dos Milhões, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso agora. O doce gosto da primeira vez, sensação que não se esquece. O primeiro Flamengo e Vasco no Maracanã, talvez não para milhões, mas para alguns, e justamente a quem se candidatava a protagonista na história, tanto rubro-negros quanto cruz-maltinos. Era uma tarde de primeira vez no Maracanã, Tite de um lado, Payet do outro, o primeiro Clássico dos Milhões de cada um. Quem saiu sorridente? Mais uma vez, como no primeiro turno, uma figurinha repetida, lado rubro-negro, de novo com um gol de Gerson. Lá no primeiro turno, o Coringa já tinha guardado o seu, de cabeça, na goleada de 4-1, e muito mudou desde então. Rossi, não mais Matheus Cunha, agora é o goleiro para impedir a bela cabeçada de Verratti, em vez de Pedro Raul. Ambos estreantes no Clássico. Fabrício Bruno contra Léo Jardim e a trave era já um duelo antigo. O Vasco pressionava, colocava intensidade, tinha Payet com criatividade. Até Gabigol cruzar na área para o déjà vu rubro-negro, gol de Gerson. Vá por vá. A explosão vermelha e preta no Maracanã se confundiu com a de Tite, sensação que definitivamente não se esquece. Com toda uma atmosfera, a emoção ela fica aflorada. Ela é do torcedor, é a nossa também. A gente controla, mas nós somos humanos iguais. Feliz pelo resultado final, que a construção
no seu contexto geral, com a sensação de que foi merecedor. Isso nos deixa felizes. Se Sampaoli saiu e Tite assumiu, no Vasco foi igual. Barbieri, no primeiro turno, deu lugar a Ramon Dias, com o amargo gosto de um primeiro Flamengo e Vasco, mas orgulhoso apesar de tudo. Vasco pudo competir, pudimos crearle situaciones, pudimos realmente hacer un partido intenso. El resultado justo hubiera sido un empate, porque los dos equipos se crearon situaciones, pero estoy muy contento y sé que vamos a pelear hasta el final. Estreias marcam, encharcam a memória para sempre. Na defesa de Rossi, no gol de Gerson, o Flamengo de Tite venceu de novo. Agora o Vasco, no Maracanã, é o doce gosto da primeira vez. E o Gerson é quem está na nossa tela. Desde a chegada de Tite, 2 jogos só, mas alguns números são importantes. Em gols, ele é o primeiro junto com o Ayrton Lucas e com o Pedro. Cada um fez um, tudo bem. Mas ele é o primeiro em dribles certos, o primeiro em passes no último terço e o segundo em ações na área do rival. E é o primeiro em mudança de lado de campo, que dá resultado imediatamente. Ainda tem isso, né? Nos 2 jogos. E assim, ontem ele mexeu ali, ontem o Arrascaeta foi titular, o Everton Ribeiro ficou no banco, né? Mas ontem não, o Gerson ficou ali e foi o autor do gol. Até nas mudanças todas feitas pelo Flamengo, pelo Tite no segundo tempo, das entradas do Luiz Araújo, do Cebolinha, do Everton Ribeiro, do Gabi, o Gerson estava ali no lugarzinho dele, Marra. Ele é um jogador que você não pode questionar a qualidade técnica, né? E se ele tiver... Não é nem espaço para jogar, porque no lance do gol não era bem espaço, era bem ter qualidade técnica. Porque o Paulo Henrique tenta diminuir o espaço, chega... Não tenho coragem de falar que ele chega atrasado, Bruno. Ele não consegue diminuir tão bem. E aí o Gerson acha uma puxada de bola para o lado esquerdo, um passe à profundidade e depois ele chega com muita velocidade para fazer o gol. Tem uma bobeada também do Paulinho, porque por trás dele sai o Thiago Maia, que ajuda na criação do lance do gol também. Mas a gente está falando de um jogador de altíssimo nível. Sim. E que deve estar super... A gente falou sobre isso semana passada, vamos falar de novo. A chegada do Tite, algumas coisas chegam antes do Tite. Quando ele entra na porta para conversar com os jogadores sabem quem ele é. E você vai falar, o Flamengo tem um grupo de jogador que não está nem aí. Não, essa não é uma realidade. O Flamengo não estava conseguindo ganhar os jogos, não estava conseguindo jogar bem, mas o grupo de jogadores do Flamengo é um grupo vencedor. Claro. Você não pode tirar essa característica do grupo do Flamengo. E chega um cara como o Tite, eu acho que a facilidade que o Tite tem para reconectar esses caras é muito grande. Fala, Brilha. Não, e não dá nem... Eu não cravo ainda que o Tite fez o Flamengo evoluir, porque evoluir depende de mais coisas. A gente viu um Flamengo ainda produzindo aquém da sua capacidade, foram 10 finalizações contra o Vasco, 9 contra o Cruzeiro. O Flamengo está acostumado a produzir muito mais. O Flamengo que ainda sofre e sofreu principalmente pelo lado direito da sua defesa, o Piton tendo espaço para cruzar por ali, nas bolas aéreas ainda tem se demonstrado fragilidade e o Rossi salvou muito bem ontem, mas o Tite fez algo que era fundamental, que era estabilizar. O Flamengo, depois que sai o Sampaoli, tem o Mário Jorge, acalma os ânimos e o Tite deu essa estabilidade. A partir da estabilidade, a missão dele agora é fazer a coisa evoluir. E aí, aumentar o número de finalizações, tornar a criação um pouco mais orgânica, mais natural. E isso ele tem capacidade de fazer, mas ele cumpriu a primeira missão, que era de pacificação, de acalmar ânimos e, ao mesmo tempo, de tornar o Flamengo um pouco mais seguro. E a gente já vê isso, não só pelo segundo jogo consecutivo sem tomar gol, mas um Flamengo que consegue sair de situações complicadas pelo adversário. E o adversário ontem colocou o Flamengo em situação complicada em alguns momentos do jogo e o Flamengo teve argumentos e, o principal, confiança para sair desses momentos de baixo. Mas eu brinquei em relação à mudança do Gerson de lado de campo, como também no primeiro do ranking, e esse ranking nem existe, a gente nem colocou ali, porque isso é muito do Tite observar o jogo. Claro. Ele está vendo o jogo, ele está vendo que esse jogador pode funcionar melhor aqui agora, vou trocar ele de lado, e sem falar mudanças. As mudanças do Tite, assim, tipo, o lance do gol é uma mudança de lado de campo do Gerson,
E é uma mudança com a participação do Gabigol, que não começou a partida de novo. E que, não sei se o Pedro tem outra informação, tudo assim, mas para mim está claro que não vai demorar para o Gabigol ser titular. De novo. Até porque, você concluiu, Marra, mas é porque... Sim, Não, porque assim, o Pedro, tecnicamente, também não está no melhor momento. Então, eu acho que os dois não vinham em grandes momentos. Sim. É justificável você tirar uma estrelinha deles ali e falar, não está tão bem, vamos deixar esse aqui, porque o Pedro estava jogando mesmo, fica aí. Só que, na entrevista coletiva, o Tite falou, são 12 jogos, a gente está, avaliando tudo até o final, até para não responder sobre o contrato de Davi Luiz e tudo mais, que era coisa que ele não ia entrar nessa seara logo de cara para falar. Ele não ia se expor tanto assim. Mas, sim, são 12 jogos, agora 10. 2 ele já percebeu. Será mesmo que o Gabigol não merece uma outra oportunidade? Sim. Pela versatilidade, pela movimentação. A jogada do gol, o Pedro poderia fazer? Poderia. Mas é comum ele fazer? Não é comum. Não. O Gabigol é comum. E chega o Arrascaeta na área, mas poderia chegar o Pedro, o Bruno Henrique, o Gerson, vários. Porque o Gabigol é comum que ele saia da função do 9, da referência, e abra espaço para o outro. Isso não é uma cara do futebol do Tite? Eu acho que é. Como talvez seja também manter, não é, Pedro, os dois volantes ali, o Thiago e o Pulgar, ou o Alan, né, quando voltar. E o Gerson vai ficar, e aí você tem uma disputa do Everton com o Arrascaeta e talvez essa do Gabigol com o Pedro, a mesma de sempre, né, Pedro? É isso, nação. Esse foi o vídeo aí dos comentaristas, né, repercutindo aí essa vitória do Mengão. Lembrando que o Flamengo enfrenta o Grêmio agora, lá na casa deles, na Arena do Grêmio, dia 25, agora na próxima quarta-feira. Mais uma partida importante para o Flamengo encostar cada vez mais lá no Botafogo e esperar, né, começar a secar eles aí, porque o Botafogo ele apresenta aí uma queda de rendimento, quer queira ou quer não, né? E é importante a gente conquistar cada ponto ali agora que tiver disponível ao nosso alcance, né? Vou ficando por aqui, nação. Não se esqueça de se inscrever no canal aí se você ainda não é inscrito. Deixar a sua curtida aí se você gostou do vídeo e também pro YouTube recomendar para mais pessoas. E é isso. Vou ficando por aqui. Valeu!